Em verdade eu vos batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia Sagrada. Deixa eu te explicar um pouco como que funciona o batismo de fogo. Nós temos na Bíblia vários batismos. Você tem batismo do amor, Romanos 5:5. Você tem batismo nas águas, Marcos 16:16. Você tem batismo no Espírito Santo, Atos 2. E você tem batismo com o Espírito Santo. Existe uma diferença entre batismo no Espírito e batismo com o Espírito. Existe a diferença entre o Espírito Santo em você e o Espírito Santo sobre você. Em Atos 1:8 diz assim: contudo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você pegar esse texto, você vai ver que existe uma diferença entre o poder do Espírito e a pessoa do Espírito. Olha o texto: recebereis poder, um produto, ao receber o Espírito Santo. Você viu? O Espírito Santo não é poder, não é fogo, não é unção, não é óleo. Ele dá tudo isso que eu disse, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E todas essas coisas que antes eu mencionei representam a pessoa do Espírito Santo: poder, virtude, autoridade, óleo, água, vento, fogo. Tudo isso são sinônimos ou exemplos da pessoa, tipos da pessoa do Espírito Santo. Agora escute isso: a pessoa do Espírito Santo vem antes do poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito vem diferente do poder do Espírito. A pessoa é quem ele é, o poder é o que ele dá, porque ele tem. Amém? Até aqui? Então veja bem, como uma pessoa recebe o Espírito Santo? Olha, nós do movimento pentecostal, durante muitos anos aprendemos coisas absurdas sobre o Espírito Santo. Por exemplo, quem não ora em língua não tem o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Então você dizia assim: irmão, você não ora em língua? Não, não ora. Irmão, você tem que orar em língua, senão você não tem o Espírito Santo. Isso é um absurdo. Eu tenho um amigo precioso lá em Curitiba, e olha que eu já ensinei ele, mas não entra na cabeça dele não. Ele é querido, mas toda vez que eu vejo ele, ele fala: oh, meu querido irmão, você é tão precioso. Ele fala: sim, pastor, mas ora para eu receber o Espírito Santo. Dá vontade de bater nele. Eu falo: irmão, se você não tem o Espírito Santo, eu tenho o capeta. Porque aquele irmão, eu sei que as pessoas pecam, mas eu nunca vi ele pecando. Eu só sei que ele peca porque a Bíblia diz que ele peca, mas o irmão é cara crachá, quando chegar no céu ele entra direto. Sabe aquele irmão que quase arrota em línguas? Um homem de Deus, crente, mas não ora em línguas. E na cabeça dele, ele é inferior espiritualmente aos crentes que oram. É como se fosse uma segunda classe de crente. É quase como alguns europeus tratam imigrantes, segunda classe de ser humano. Mas a gente não tem problema com isso não. A gente sabe, todo mundo sabe quem você é. Olha, eu fui pregar em Jersey, na Inglaterra, e lá é a maior colônia de portugueses na Inglaterra. São os portugueses de Madeira. E os madeirenses são queridos. Mas a gente não entende nada que eles falam. Até cá em Portugal tem que pôr a legenda. Gente, mas eles são queridos, carinhosos, carentes. E quando eu fui com meu amigo, dentro do avião, eu conversando com ele, e um inglês fazendo a entrega de água, essas coisas dentro do avião, percebeu e ele deduziu que a gente era português. Aí eu olhei para ele e falou:
o que a gente queria? Eu falei assim, Ice Tea. Ele, obviamente meu sotaque não é deles. Ele falou, tea? Eu falei, yes, tea. Ele, tea? Eu falei, tea? E ele começou a rir, balançou a cabeça e disse, portugueses. Aí eu falei, rapaz, você viu? Ele está pensando que a gente é português e está com preconceito com a gente. Como lá tem muito portugueses, os portugueses também são, às vezes, tem muita xenofobia com portugueses. Aí o meu amigo falou assim, vou dizer para ele que é brasileiro. Eu falei assim, não faz isso. Se ele está tratando a gente mal por ser português, se você falar que a gente é brasileiro, vai ser pior. Então deixa a gente passar por português. Sim, ti. Aí veio um outro inglês e viu que ele estava, mas deu uma lavada, o chefe deu uma lavada, pediu perdão, falou, sai daqui, deixa que eu atendo os portugueses. Fingimos que era portugueses, claro. Agora na igreja tem gente que tem alguns dons espirituais e trata quem não tem de maneira inferior. Eu já vi na igreja gente dizer, você não ora em línguas. Ô irmão, que tipo de crente você é? Você não tem o Espírito Santo, você não ora em línguas. Irmão, essa é a maior besteira doutrinária e teológica que alguém já disse ou outro já ouviu em alguma vez na sua vida. E eu quero mostrar na Bíblia para você isso. Em primeiro lugar, a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo não são dons. Mateus 7, 31 e 32, pelo fruto conhece a árvore. A primeira coisa que o Espírito Santo gera num crente não é dom, é fruto. E fruto nada tem a ver com obras ou dons. Fruto é aquilo totalmente diferente de obras. Obras é o que eu faço para Deus. Fruto é o que Deus faz em mim. Obra é realizada, fruto produzido. Obra eu faço, fruto Deus faz. O que são frutos? Está em Gálatas 5. É um conjunto de 9 virtudes gerado no crente quando ele recebe Jesus. Veja bem o que você vai ouvir. E essas 9 virtudes são a prova que você tem o Espírito Santo. É o fruto. Fruto tem a ver com caráter. Dom tem a ver com reputação. Você sabe que uma pessoa tem o Espírito Santo quando ela tem fruto do Espírito, não quando ela tem alguma demonstração de poder. Tem gente que nunca orou em línguas e tem o Espírito Santo. Na realidade, deixe-me lhe explicar como uma pessoa recebe o Espírito Santo e como saber se você tem o Espírito Santo. Agora, não. Pastor, como eu sei que tem o Espírito Santo? É fácil. Quem aqui tem Jesus na sua vida? Então veja, presta atenção. A pessoa do Espírito Santo não pode vir sobre quem não tem Jesus. João 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará dentro de vós. Agora presta atenção no texto. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Percebeu? Olha que coisa bacana, o Espírito Santo é só nosso. Então como se recebe o Espírito Santo? Por que antes quem não tem Jesus não pode receber o Espírito Santo? Porque quem não tem Jesus, o seu espírito está numa inércia que a Bíblia chama de morte. Você tem corpo e alma, mas o espírito está morto. Morto em pecados e delitos. Veja bem, quando Adão pecou, quem morreu foi o espírito. E quem você é? Você é corpo e alma? Não, você é espírito que tem alma e corpo. Você é espírito. E o espírito fala da sua parte vertical com Deus. A alma da parte horizontal. O espírito é vertical, a alma horizontal. Sem o espírito não há comunicação com Deus.
Então veja, quando o homem recebe Jesus, não é a alma que se converte, não é o corpo que se converte, não há conversão da carne, meus irmãos, não há novo nascimento da carne. Inclusive, a carne sempre será pecaminosa. Quem nasce de novo é o Espírito, é ele que é recriado, nunca a carne. Sabe quando será o dia da conversão da carne? Em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, no dia do arrebatamento. Ali a Bíblia chama de glorificação. É quando aquilo que é mortal se veste de imortabilidade e o que é corrupto se veste de incorruptibilidade. Naquele dia a carne será santa e converterá. É quando a trombeta soar. Mas então a gente tem que entender então que a gente é pecador e se aceitar? Não, por vários motivos. Veja bem, quando você recebe Jesus, o seu espírito é recriado instantaneamente. Se chama novo nascimento. Com o seu espírito vivo, ele é, e ele tem o formato de trono. Olha como é o seu espírito. O Espírito Santo instantaneamente, na mesma hora, vem do alto e se assenta no seu espírito. Entendeu? O Espírito Santo não mora na carne, o Espírito Santo não mora na alma, ele mora no espírito. Você não orou para receber o Espírito Santo, você não pagou o preço para receber o Espírito Santo, você não jejuou para receber o Espírito Santo, ele lhe foi dado gratuitamente por Jesus. Veja, se Jesus não lhe der o Espírito Santo gratuitamente, não tem preço que pague para recebê-lo. Ele é uma pessoa, não há preço que paga para ter o Espírito Santo. Ou você recebe ele de graça ou pela graça, ou não recebe. Agora, veja bem, o que eu faço com a carne? O que você faz com a carne? A Bíblia diz que a carne precisa ser mortificada todo dia. O que significa mortificação da carne? É fazer morrer os atos da carne. Ora, se a carne se convertesse, ela não lutaria com o espírito todo dia. A carne é inimiga do espírito, ela luta com o espírito, ela vive inclinada para as coisas do pecado. Agora, por causa disso, você fala, a carne então não vale nada. Não vale mesmo. Mas prevendo e sabendo disso, Deus providenciou alguns meios e mecanismos de mortificação. O que é mortificação? Calar a carne, calar os efeitos da carne. Quando eu falo carne, é tudo que não presta em você. E como a gente mortifica? Em Romanos 8:26 diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa... Viu só? Viu como você não pode usar a fraqueza da carne como desculpa? Porque o Espírito Santo foi enviado por causa da carne, por causa da fraqueza da carne. Não é porque você é forte, é porque você é fraco. E agora o Senhor vendo que o Espírito está vivo, o seu Espírito está reinando em vida, o seu Espírito é um templo do Espírito Santo, mas a carne ainda é adâmica, a carne ainda tem serpente, a carne ainda tem pecado. Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar a mortificar a carne, ajudar na fraqueza. E para isso, existem mecanismos de Deus para ajudar você a vencer a fraqueza. Quer ver os mecanismos? Falei de um ontem. Oração. Olha só, Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Mas por que nós temos essas fraquezas? O resto do texto diz: porque não oramos como convém. Por que nós caímos? Você viu de onde nascem as fraquezas? Da falta de oração. Pode não parecer, irmão, mas é o jejum. E uma das coisas que mortificam a carne é o jejum. Outra coisa que mortifica a carne é culto. Você já percebeu que essas coisas, a gente já parou para pensar? O que é uma pessoa religiosa? Por que acusam católicos de religiosos? Porque eles vão na igreja, mas continuam a fumar. Eles vão na igreja, mas continuam a beber. Eles vão na igreja, mas continuam com seus atos de vida, que não mudam.
Isso é religiosidade, é mudar o seu status, mas não afetar o seu caráter. Se você vem à igreja, mas não muda de vida, você é um... Sabe o que nos difere de outros demais? É que nós somos apaixonados pela fé em Jesus. Os demais são apenas religiosos. Olhe bem para mim. Quando o Espírito Santo veio e se assentou no seu espírito, naquele dia, ele começou a gerar o fruto em você. O que é o fruto do Espírito, meus irmãos? Preste atenção que não é frutos no plural, é fruto no singular. Eu menciono frutos no plural para melhor entendimento, mas é um fruto, como uma mexerica, de 9 gomos. O termo fruto no Espírito está no singular e tem um pronome pessoal, é o fruto. Deixa-me te explicar o que é fruto do Espírito. Olhe bem para mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Havia trevas sobre o abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. Sempre quando o Espírito Santo descer e pairar, ele está gerando algo. Ele desceu e pairou sobre Maria e gerou Jesus. Quem gera Jesus no crente? O Espírito Santo. Quem gerou os mundos embaixo da água? Quem gerou Jesus sobre Maria? Quem gera Cristo em você? Quem é o fruto do Espírito em Maria? Responda. Quem é o fruto do Espírito no crente? Deixa-me te explicar. Qual é o meu fruto? Fruto do meu casamento com a minha esposa? São meus filhos. Não é frutos, é o fruto. O fruto do Espírito não é uma fruta. O fruto do Espírito é uma pessoa. E quando você lê os 9 virtudes, que são 9 gomos, que a maioria cita frutos do Espírito, você vai ver ali traços da personalidade de Jesus. Quando você lê ali é tudo que Jesus é em essência: bondade, mansidão, amor, longanimidade, e temperança, e etc, etc. Quando você lê fruto do Espírito, é tudo que Jesus é. Então, quando o Espírito Santo está no irmão, ele começa a confeccionar Jesus no crente. E o processo de Jesus sendo gerado em você é o mesmo processo de Jesus sendo gerado em Maria. Embrionário, crescendo e desenvolvendo, até você chegar à estatura de um varão perfeito. Por isso que Paulo diz: eu estou gemendo com dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Ele falou isso para crentes. Por isso que Paulo separa os crentes em 2 categorias: os espirituais e os carnais, que ele também chamou de menino. É o crente que tem Jesus gerado nele e o crente que não tem Jesus gerado nele. O crente mau caráter, o crente mentiroso, Paulo chama ele de crente, mas chama ele de crente menino, carnal, porque Jesus ainda não foi gerado nele. E agora Paulo diz: vocês aí, crentes carnais, crentes meninos, eu estou chorando para Jesus ser gerado em você. Eu tenho gente na igreja que anda igual quem não fosse crente, se comporta como piriguete. Sabe o que é piriguete? Tem piriguete aqui na Europa? Você sabe que piriguete não sente frio, né? Você já viu piriguete sentir frio? Não sente. Se sentisse, não vestia do jeito que aquelas roupas vestidas da vaca assim, ó. Eu chamo de carabina. Carabina de matar crente. Sabe o que é carabina cá em Portugal? É uma arma. Piriguete tem em tudo que é lugar no mundo, gente. Mas no Brasil elas são profissionais, o resto são amadoras. E aí eu fico vendo, falo, meu Deus, isso lá é roupa. Você sabe, esses dias tem um programa no Brasil chamado Companhia da Moda. Aí vai lá as pessoas com a roupa que ela tem, e os estilistas vão falar assim: essa roupa só é brega, essa roupa... Aí veste uma roupa certa. Aí foi uma crente com uma roupa. Está na internet, tu pesquisa lá. O estilista olhou e falou assim: esse vestido você usa para onde? Para ir na igreja. Falar. Aí o estilista todo alegre: você, menina,
isso lá é roupa de ir na igreja? Olha o tamanho desse decote. Eu teria vergonha de ser crente na sua igreja. Eu falei, credo. Precisou uma pedra falar. Né? A pedra clama. Sabe, irmãos, quando você vê pessoas com desvio de caráter, traços de imoralidade, é porque ele não tem Jesus gerado nele, ele não tem o fruto. Então veja, o único, primeiro e maior papel da pessoa do Espírito Santo dentro de você é gerar Jesus em você. Por isso que em João 16:9 diz que ele que convence do pecado, justiça e juízo. Qualquer transformação de fora para dentro é religião. Qualquer transformação de dentro para fora é do Espírito Santo. Deus nunca vai mudar você externamente antes de mudar você interiormente. Qual o problema da religião? As pessoas têm cara de crente, jeito de crente, diz glória a Deus, aleluia, terra, um manto, Jeová, paz do Senhor. Na igreja é um santo, em casa um satanás. Porque ele teve uma transformação de fora e talvez ainda não chegou para dentro. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem primeiro em você, para depois sobre você. São dois batismos. O primeiro é quando você se converte, é quando ele vem em. Depois é quando ele lhe reveste de fogo, que é o batismo de fogo. Mas esse é um outro processo. Se o Espírito Santo lhe der dons e poder sem transformar seu caráter, você vira um demônio. Você já viu gente endemoniada? Quando se trata de caráter, esse dia eu vi um cara, crente, que parecia um endemoniado, mas na igreja ora, e o povo pula, grita, mas filmaram ele. Lá no Brasil tem um site usado pelo demônio chamado Fuxico Gospel. Lá tem tudo, gente. Eu provo para você que o brasileiro é mais inteligente que o japonês, só que para o lado contrário. O brasileiro faz tudo que o japonês faz, só que o japonês faz coisa para tecnologia, o brasileiro para dar nó no povo. Tem coisa que eles fazem, eu falo, não é possível que conseguiram fazer isso. É inacreditável. Se você pisar de novo, vai voar microfone. É inacreditável. É inacreditável. Agora veja bem. Crente, irmãos, nós temos lá na nossa editora, dessa altura aqui, ó, de cheque sem fundo, de livrarias evangélicas. Acabou. Assim aí é muito. Livraria evangélica. Sabe uma coisa que aconteceu cá em Portugal um tempo atrás? Primeiro ano do Lula, o Brasil decolou, e está acontecendo isso cá de novo. Um monte de brasileiro falou, o Brasil agora está bom, vamos voltar para o Brasil. E foi lá e pegou, gastou dinheiro, comprou um monte de coisa, não pagou e foi embora para o Brasil. Aí o Brasil quebrou. Agora estão querendo voltar e não tem como, porque está devendo meio mundo aqui agora. Tomara que não volte esses infelizes. Agora o Brasil está decolando de novo. Já tem neguinho falando, não, vou vender tudo que tem e vou para o Brasil. Mas se você quiser ir, faça. Mas não faça igual os outros da outra vez. Encheu o país de dívida e não vou vir cá mais não, mesmo. Isso é gente mau caráter. É gente que não tem o Espírito Santo, irmão. Que não tem Jesus gerado nele. Na igreja, dá glória a Deus, em casa espanca a mulher, quebra o pau, morde o periquito, belisca o papagaio, chuta o gato, come o cachorrinho assado. Agora preste atenção no que você está ouvindo. O único papel do Espírito Santo dentro de você é fazer você se parecer com Jesus. Romanos 8, verso 29. O que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem e a semelhança de Jesus, para que ele seja o primeiro entre muitos. Você percebeu?
O papel do Espírito Santo é que cada dia você vá se parecendo com Jesus. E como você vai se parecendo com Jesus? O fruto vai desenvolvendo. É tremendo. Isso é o Espírito Santo em você. Em você. A pessoa do Espírito Santo é diferente do poder do Espírito Santo. E ela vem diferente do poder do Espírito. A pessoa do Espírito veio do alto, veio automático. Você não precisa pagar preço, você não precisa orar, jejuar. Quando você recebe Jesus, na mesma hora o Espírito Santo vem sobre você. Você não precisa ter nenhum dom, você já tem o Espírito Santo se tiver Jesus. Pastor, eu não oro em língua. Você tem o Espírito Santo. Agora o que você precisa? A diferença. O papel da pessoa do Espírito é te fazer ser melhor. Melhor pai, melhor mãe, caráter, etc, etc, etc. O papel do poder do Espírito é diferente. Escute bem isso. O poder do Espírito não está dentro de você. O poder do Espírito está na sua carne, está sobre você. O poder do Espírito vem do alto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que do alto veio o poder, o revestimento. Eu lhe pergunto, quando é que os discípulos receberam o Espírito Santo? Quem pode me responder? Quando? Solta aí, irmão, nem que você ergue, irmão. Fala alguma coisa. Quem sabe aí, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Vocês estão igual Pilatos, vocês estão lavando a mão. Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. E o resto é o quê? Maria vai com as outras. Maria não pode não, senão os cruzeirenses ficam bravos comigo aqui. Agora deixa eu te falar um negócio. Isso é uma piada brasileira. Mas escuta bem. Você não quer pagar mico, já percebi. Mas eu vou fazer você pagar pelo menos um. Escute só. Os discípulos não receberam o Espírito Santo no Pentecoste. Imagina se eu termino agora. Pô, vamos chamar de herege. A Bíblia diz que os discípulos receberam o Espírito Santo muito antes do Pentecoste. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei. Você já leu isso na Bíblia? Viu só? Quando é que eles receberam o Espírito Santo? Muito antes do Pentecoste. Mas o que eles receberam do Pentecoste? O poder. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto receba poder. Poder é uma coisa, pessoa é outra. Poder te faz ter, a pessoa te faz ser. Poder lhe dá caráter, reputação. A pessoa lhe dá caráter. Reputação é o que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus dirá de mim no juízo final. Reputação é o que os homens veem. Caráter é o que Deus vê. O poder lhe dá reputação. A pessoa do Espírito lhe dá caráter. A pessoa vem no dia que você se converte. O poder não. Você não paga o preço para receber a pessoa. Você paga o preço para receber o poder. Percebeu? Porque poder é produto. O Espírito Santo não tem preço. O produto tem preço. Por isso que toda vez que você lê na Bíblia os termos unção do Espírito, virtude do Espírito, fogo do Espírito, autoridade do Espírito, tudo isso vem da palavra grega dunamis, de onde originou nossa palavra portuguesa dinamite, ou do grego mais antigo koine, que é energemata, de onde originou nossa palavra energia. Nenhuma das duas indica uma pessoa. Mas quando você encontra na Bíblia os termos presença, glória, pessoa, vem da palavra hebraica kevod. Quando Moisés disse: não me deixe sair desse lugar se a sua presença é pessoa. Moisés disse: mostra-me a tua glória. Ele não estava falando de poder, ele conhecia poder. Agora ele queria ver a face. Percebeu? Ele estava falando de uma pessoa. Glória não é o que Deus tem.
Glória é quem Deus é. Poder não é quem Deus é. Poder é o que Deus tem. O problema é que nós tratamos o poder do Espírito como se fosse a pessoa do Espírito, e a pessoa do Espírito como se fosse o poder do Espírito. Então nós usamos termos, por exemplo, estou sentindo a presença de Deus. Você não está sentindo a presença de Deus. Presença você não sente, presença você conhece. O que você está sentindo é o poder. A presença, preste atenção, para você entender na Bíblia. Glória na Bíblia é algo pesado. Ok, senhores? Unção na Bíblia é algo leve. Quando fala da glória da pessoa, sempre você vai ler o peso da glória. A glória pesou, a glória desceu e todos caíram. Quando a glória vinha, eles caíram. Mas quando você vai ler na Bíblia sobre unção, são coisas leves. Um ambiente de unção é diferente de um ambiente de glória. No ambiente de glória você só ouve choro, lágrima. Sabe o que é aquele choro silencioso que fica assim, que mistura lágrima com ranho e baba? Você já fez isso? Aquilo ali é quando você está com a glória. A glória vem, a glória não desce. A glória é. O poder desce. O poder é dado. A glória se conhece. Glória é quem ele é. Poder é o que ele tem. O poder ele te dá. A glória se apresenta ou se manifesta. Preste muita atenção nisso. Moisés conhecia o poder, tinha intimidade com o poder, mas ele não tinha intimidade com a pessoa. Então a Bíblia diz assim, que Moisés pediu para conhecer a glória. Mostra-me a tua face, tua glória. O poder ele conhecia. Mas olha o que a Bíblia fala sobre Moisés. Ao povo de Israel revelei o meu poder, a Moisés revelei a minha glória. Você percebeu? Israel não conheceu a face de Deus e nem a glória, eles conheceram o poder. Tem muita gente na fase do poder. Agora deixe-me te explicar isso. Por isso que eu costumo pregar sobre os 3 níveis da oração, as 3 dimensões de intimidade com Deus. A dimensão do átrio, a dimensão do lugar santo e a dimensão do Santíssimo. Jesus falou sobre os 3 níveis e dimensões da oração. Ele disse: pedi. Vamos lá, gente. Vamos lá, minha gente. Pedi, buscai, batei. Uau! Todo que pede, todo que busca, todo que encontra. Bom, senhores, põe aqui para mim, Anderson, 2. 3 cadeiras, por favor. Isso é bom brincar com ele, porque ele é mais tímido que o pastor Anderson. Eu vou te explicar como funcionam as 3 dimensões da glória e do poder. Preste muita atenção. Para você entrar na presença de Deus, não é fácil. Para você ter um contato com a glória, não é fácil. A maioria de nós temos contato com o poder. Funciona mais ou menos assim, para você entender. Obrigado, 02. É bom quando você sente em casa que você tira com todo mundo, né? Olha lá. Aqui, essa primeira fase é a fase do átrio, do pedir. A Bíblia diz que no tabernáculo de Moisés tinha 3 estágios. E o primeiro estágio era onde o povo levava os seus pedidos. Esse é o estágio do poder. Nós temos o estágio do poder,
temos o estágio da unção e temos o estágio da glória. 99,9% dos crentes ficam só na fase de pedir. Funciona assim: você vai orar a Deus. Você já leu na Bíblia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A maioria de nós interpretamos esse texto como: esperar com paciência no Senhor é ter paciência até Ele me dar alguma coisa que eu estou pedindo. Está errado. Quando a Bíblia usa o termo esperei com paciência no Senhor, está falando de tempo de oração. Olha o resto do texto: esperei com paciência orando, e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Não tem a ver com ficar esperando com paciência até Ele responder. Tem a ver com esperar orando até chegar lá. Então o que é que o crente faz? Essa fase é a primeira fase do pedir. A maioria de nós, quando oramos, começamos aqui: Senhor, preciso, me dá, me cura, me dê, faça, aconteça. Essa fase não está errado, senhores, mas não é só isso. São 3 dimensões para alcançar o coração e a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus está escondido em lugares altos. Não é qualquer um que chega lá. A renúncia. Então aqui você está orando. Eu costumo dizer que a primeira meia hora da oração é só fadiga e cansaço. A primeira meia hora da oração é assassinato de carne. A carne não gosta de orar. Então quando você ora meia hora, você fica... aí você acorda, glória, aleluia. Esse dia a gente estava num culto, tinha um pastor que estava sentado à frente, ele estava com muito sono, e aí ele cochilava enquanto o Luciano pregava. Aí quando ele acordava, aleluia. Aí estava eu e o Jean, falei: Jean, presta atenção nele, toda vez que ele acorda ele dá um glória a Deus, aleluia. Aí uma hora o Luciano falou uma coisa mal, eu não sei o que, ele, aleluia. Eu falei: viu, estava dormindo. Olha só, quando você começa a orar, você entra na primeira fase da dimensão do Espírito. São 3, você pede. Mas se você esperar com paciência, você está orando, meia hora a carne vai calando, e você vai avançando. Quando você, aqui ó, pedi, e dai-se-vos-á, buscai. Agora você entra na fase do buscar. Você já percebeu que quando você fica mais de meia hora orando, os próximos 30 minutos começam a rolar lágrimas? Aqueles pedidos começam a ficar para trás. Não é que você não vai pedir, é que tem coisa mais profunda onde você está avançando. Você está agora buscando. Todo que pede, todo que busca, e você continua esperando com orando, e você vai avançando. Cada minuto orando você vai avançando. Mas você chega aqui, o telefone toca. Opa, peraí, oi, não sei o que. Aí você tem que voltar daqui de novo. Já viu isso? Não. Aí você está avançando, aleluia, aleluia. Daqui um pouco dá fome, você vai lá comer, volta do zero. Mas você agora está esperando com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ai, meu joelho está doendo. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo e me livrou do que era mal. Agora você passou a fase do buscar. Quando você está bem aqui, esse é um momento em que o crente aprendeu a orar. E quando você sabe orar, a oração tem óleo, então não é mais ferro com ferro. Você já está à sua porta, fazendo o quê? Batendo. Todo que bate, se abre. Agora, quando você tem esse ato de fazer isso diariamente, no outro dia, quando você vier orar, você já não chega mais aqui nessa dificuldade. Aqui é a esfera da alma. Aqui a carne fala, aqui você tem que orar e lutar contra pensamentos divaneios. Pensa na conta, no cachorro, no menino. Ei, cala a boca, Senhor, o Senhor entendeu, você está entendendo? Aqui é mais difícil, porque você está na esfera da carne.
Aqui é a esfera da alma e aqui é a esfera do espírito. Vamos lá, diga comigo: átrio, lugar santo, santo dos santos. Diga comigo: carne, alma e espírito. Diga comigo: pedir, buscar, bater. Sabe o que indica que um crente é menino? Que ele só sabe fazer uma oração na vida. Ele só ora quando tem dor, só ora quando tem problema, só ora quando tem algo a pedir. Criança não ama, gente. Você sabia que criança não ama? Criança não nasce amando. Criança aprende a amar. Primeiro ela aprende a sentir falta, depois ela aprende a amar. Por isso que criança fala assim: se eu fizer isso meu pai me bate. Ela cresce. Se eu fizer isso meu pai fica triste. Em terceiro lugar, quando ela fica madura e adulta, ela diz: não vou fazer isso porque eu amo meu pai. Você entendeu isso? Para você ter um contato com a glória, você tem que esperar com paciência até Ele te ouvir. Por isso que a primeira meia hora é uma guerra da sua carne com o seu espírito na oração. A carne quer sair da oração e o espírito quer que você venha para a glória. Mas você fica ali, você levanta 10 minutos, 15 minutos, puxa, não cansou. Primeira meia hora é só para matar a carne. Quer um conselho meu? Para você ter uma oração eficaz e sentir e saber que Deus está juntinho ali na oração, você tem que vencer as primeiras meia hora. Agora escute bem o que eu vou te dizer, preste muita atenção. Quando João falou do batismo de fogo, ele está falando do produto, do poder. Os discípulos receberam o Espírito Santo. No Pentecoste eles receberam o fogo do Espírito Santo. Por que que Deus tem que batizar o seu povo com fogo? Preste muita atenção no que eu vou falar. O papel do fogo do Espírito Santo é múltiplo. Mas antes deixa eu te dar um dado doutrinário e teológico. E por que eu vou dar? Tem muita gente por aí dizendo que batismo de fogo é fogo do inferno. Você não tem que buscar o fogo do Espírito, porque Jesus, o fogo é o fogo do inferno. O povo que fica ouvindo Nicodemos, Graconato, esses tradicional aí, já não quer mais orar em línguas. Então deixa eu te dar um dado teológico. Eu encontrei com um desses tradicional cabeçudo aí no aeroporto. Olhe bem. E ele chegou assim: Hernani, estou sabendo que na sua igreja tem pastora. Eu falei: tem. Onde é que está pastora na Bíblia? Eu falei: no mesmo lugar que está o reverendo. Ele falou: mas não tem reverendo na Bíblia. Eu falei: pois é, reverendo. Outra coisa, você fica aí falando de batismo de fogo. Não tem batismo de fogo, o fogo é o fogo do inferno. Eu falei: onde você leu na Bíblia qualquer texto que separa e indica Satanás com fogo ou alguma coisa que representa o diabo com fogo? Você nunca leu na Bíblia isso? Aí eu peguei e mostrei para ele alguns dados bíblicos aqui, preste muita atenção nisso. A Bíblia toda fala do Senhor sendo representado por fogo. Em Êxodo 3:2, ele apareceu a Moisés no Horebe numa chama de fogo. Êxodo 13:22, tem um relato do Senhor conduzindo o povo no deserto por 40 anos nas noites escuras e tenebrosas através de uma coluna. Êxodo 19:18, vemos Deus descendo no Sinai em Êxodo 24:17, notamos que o aspecto do Senhor é como fogo. Deuteronômio 4:12, Deus falou com Moisés no meio do fogo. 1 Reis 18:38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias. Crônicas 21:26, Deus responde a oração de Davi com fogo. Levítico 6:9, no altar do tabernáculo o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Crônicas 7:1, desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar e consagrou o templo. Segundo Reis 2:11, Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Segundo Reis 6:17, Eliseu mais tarde é protegido por exércitos de fogo. Isaías 64:2, Isaías orou e Deus fendeu os céus e se manifestou com fogo inflamando os gravetos.
Ainda a Bíblia afirma que Deus é fogo, seus ministros é labareda de fogo, o trono de Deus é fogo, a palavra de Deus é fogo e o amor de Deus é fogo. Se você ler o meu livro Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual, eu falo de anjos e demônios. Você sabia que a composição dos anjos é a mesma nossa? Os anjos foram criados iguaizinhos a nós. A Bíblia diz que Deus fez um boneco e soprou na narina o fôlego de vida. Amém? Da mesma forma, Deus fez os bonecos dos anjos. Está lá na Bíblia. E Ele soprou nos anjos. A única diferença é que a matéria-prima dos anjos é diferente da nossa, gente, é da terra, eles do céu. Mas você sabe quais são as duas matérias-primas do céu? Fogo e ouro. Não entendeu, vou embora. Planeta azul, não é possível. Aí, ó, agora você reage. Olha só. A Bíblia diz que os anjos de Deus são ministros de labareda de fogo. Mas não é só os anjos. A Bíblia diz que o crente batizado do Espírito Santo também é ministro de labareda de fogo. Significa que eu naturalmente sou da terra, mas espiritualmente eu sou semelhante a anjos. Quando olham para mim, no reino espiritual é como se eu fosse um saiadim. Eu sou um ministro labareda de fogo. Bom, primeiro ponto, o filosófico e o teológico. Agora, segundo ponto mais poderoso. Eu disse a esse irmão: quantos fogos Deus tem? Ele, what? Falei, quantos fogos Deus tem? Deus só tem um fogo. Você sabia que o fogo que queima no inferno é o mesmo fogo que está no céu? Quem acendeu um fogo no inferno foi Deus. Charles Spurgeon dizia que o fogo do inferno é o fogo de Deus, por isso que queima e depura almas. Preste atenção. O fogo que matou os 2 filhos de Arão saiu da onde? Do altar. O fogo que matou Ananias e Safira era de quem? Do Espírito. O apóstolo Paulo diz que todos nós vamos comparecer diante do trono do Senhor, e o fogo vai provar que tipo de crente você é. Se é madeira, feno e palha, o fogo. Se é ouro, prata e pedras, o fogo. Então o fogo é o mesmo. Muda quem está no fogo. De tal forma que o fogo, o batismo de fogo do Espírito, ele é tanto para poder quanto para destruição. De tal forma, meus irmãos, escute isso, que aquele crente, quando tem contato com fogo, ele é purificado. Lembra que tocou na boca de Isaías com uma brasa que nem os anjos conseguiram pegar? E essa brasa saiu da onde? Do trono. Ouro melhora com fogo. Prata melhora com fogo. Pedras preciosas melhora com fogo. O fogo não é bom, é para quem é carnal. Aí é madeira, feno e palha e se queima. Por isso, quando a Bíblia fala de batismo de fogo, isso é bom e isso é mal. Em primeiro lugar, o batismo de fogo, ele tem uma missão: santificar quem tem contato com fogo. Lembra de Isaías? Ele depura o ouro, ele purifica, ele transforma, ele queima a impureza, ele batiza. Quando você tiver uma experiência com Deus, um batismo de fogo, isso vai mudar você completamente. Em segundo lugar, o batismo de fogo é dado para capacitação. Funciona mais ou menos assim: depois que os discípulos tiveram contato com fogo, então eles puderam curar, profetizar e ganhar almas. Jesus diz: não façam nada até que do alto recebam poder. Quando o fogo desce, o Espírito Santo está lhe dando dons, ativando você. Quando o fogo vem, você começa a ser ativado com muitos e muitos outros ministérios. Se você já tem alguns dons, não é pecado ter muitos dons. Eu conheço gente que tem 5, 10.
Eu conheço gente que tem todos os 9 dons. Eu conheço gente que tem os 5 ministérios. Eu conheço gente que é apóstolo. Apóstolo não é que anda de jatinho, ok, senhores? Apóstolo é o missionário. É o coitado que está lá na Zambia. Zambia é bom, né? Está lá no Malawi. Porque tem gente que pensa que apóstolo é o vice-presidente do céu. Apóstolo, a palavra apóstolo é apóstolos, que vem a nossa palavra latim de missionário. Então, coitado do apóstolo, na realidade, é o que mais não tem nada. Mas eu conheço gente que é apóstolo, que é profeta, que é evangelista, que é pastor e que é mestre. A minha esposa disse que dos 5 ministérios eu tenho pelo menos 3. Mestre, eu amo ensinar. Evangelista, então, eu sou pirado. É minha droguinha. Ganhou alma, eu já. É o que eu amo fazer na minha vida. Pastor, eu tenho almas para pastorear. Agora, se eu sou apóstolo, nunca levei um tapa por amor a Jesus. Talvez um dia, mas agora ainda não. Mestre, apóstolo, não sei. Você percebeu? Então, tem algum dom que você gostaria de obter? Pastor, mas só pode perguntar isso. A Bíblia diz que nós temos que buscar os melhores dons. Então é bíblico você falar: Senhor, tem tal dom que eu gostaria de ter e não tem. Dom é a mesma coisa que você chegar: ei, me dá isso que eu não tenho. E quando você quer receber tal dom, é o contato com o fogo do Espírito que ativa em você o dom que você não tem. Quem está recebendo algo diferente aí agora? Eita, quem está entendendo, pega. Faz igual eu e o pastor Luciano. O pastor Luciano é o seguinte: vocês conhecem ele há muito tempo, seu amigo. Luciano Subirá hoje é um dos homens que eu mais admiro no Brasil. Luciano, se você for almoçar com ele, você tem que comer antes dele. Se ele comer antes, agora nem tanto, mas antes é assim, ele fala assim: você vai comer isso aí? Não, então me dá aqui que eu como. Agora não. Luciano está magrinho. Mas tem gente que é assim, não crê no que eu estou pregando, não tem problema não. Olha por mão aí e diga assim: você não quer isso não? Me dá aqui que eu como. Fala para ele. Come o que ele não quer. Pega dele aí, toma, come dobrado essa unção aí, irmão. Eu não prego para quem não crê. O que eu prego é para quem crê. Se não crê, joga fora, não é com você. Pega aqui, saca, finge que você está aceitando e joga fora. Eu estou aqui dizendo a você que o batismo de fogo é uma mudança de chave. Toda pessoa que tem contato com fogo vira a chave no ministério e na vida dele. E como a gente tem contato com fogo? Ele está aí. Ele se manifesta. Ele flui do seu. Viu só? Lúcifer teve contato com esse fogo e derreteu. É o fogo. Ezequiel 28, 18: fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Veja, sai fogo de dentro de nós e não nos consome, porque nós somos como uma sarça. O fogo queima e não consome a sarça. O fogo queimou e consumiu Lúcifer. O fogo queimou e consumiu os demônios. O fogo queima em nós e não nos consome. Nós nos purificamos. Sabe o que você tem que dizer num culto? Senhor, eu quero queimar. Eu quero ser como um graveto. Eu quero ser como a sarça. Eu quero queimar pelo Senhor. Que eu seja a labareda de fogo que queima, que queima, que queima, que queima. Sabe? Esses dias eu estava numa cruzada e um demônio ali. Quando eu chegava, o demônio dizia: sai de perto, está me queimando. Eu aproximava e ele: está me queimando. Sabe o que é isso, irmão? É o fogo de Deus na sua vida. Você já tem o Espírito Santo. Agora você precisa do fogo. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo, eu já tenho dons. Não se dê por vencido. Ele só derrama água sobre sedentos. Deus dá o tamanho da sua fome. Eu estou sempre insatisfeito. Eu quero mais, eu quero mais. Sabe, eu estou buscando um dom do Senhor. Eu nem vou te contar, senão você fica fanático. Porque eu conheço histórias de homens que ressuscitavam mortos. Tem
histórias de homens que ressuscitavam mortos. Eu estou buscando coisa de Deus que, se eu falar, o povo fica doido. Eu conheço homens que oravam e gente que não tinha braço, o braço crescia. Você acha que eu estou satisfeito, meu irmão? Não estou. Cristianismo não é só isso que estamos vivendo. No cristianismo tem história de gente que andou sobre as águas, tem história de quem ressuscitou, tem história de quem era encurvado há 17 anos e se endireitou, tem história de um homem que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, passou na parede. A Bíblia diz que eu faria as mesmas obras. Sabe o que é isso? É crer no sobrenatural, é crer no fogo de Deus. Tem algo que precisa acontecer e isso é a sua fé. Começando a ver, a Bíblia diz no Pentecoste, desceu correntes de fogo na cabeça dos irmãos. Eu estou começando a ver correntes de fogo sobre alguns aqui agora. Ei, faz alguma coisa! Eu estou vendo o Senhor tirando o câncer aqui agora. O Senhor está me mostrando coisas aqui agora, gente curada lá no Brasil, gente curada em hospitais. Eu estou vendo coisas acontecendo aqui agora. Faça algo. Começa a ter contato com esse fogo agora. Começa a ter contato com esse fogo agora. Por 3 minutos, comece a orar em línguas. Deixa sair de dentro de você o sonho do fogo. Quem aqui não tem tal dom e gostaria que o Senhor lhe desse hoje? Fale esse dom agora. Ele vai ativar dons aqui nessa noite. Abra a boca e começa a profetizar aí agora. Abra a boca e começa a profetizar aí agora. Eu quero ouvir a oração em línguas agora. Olha, pega o fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego dançaram no fogo. Nós temos intimidade com o fogo. O fogo não queima você, ele melhora você, ele capacita você. Quando o fogo do Espírito vem, ele muda a atmosfera. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei. Fique em pé e comece a tocar nesse fogo do Espírito. Se coloque de pé e comece a buscar o fogo do Espírito. Seja avivado na sua vida nessa noite. Envia teu fogo, Senhor. Levanta as mãos à atmosfera. Levanta as mãos e cante bem alto. A atmosfera. Eu quero que você cante. Teu Espírito está. Se prepare que 2020 será o melhor ano da sua vida. As evidências fugirão.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está. Você sente isso? Então dobre essa voz. As evidências surgirão. Levanta as mãos e cante. Solte o mais alto a sua voz. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Levanta as mãos e diga: Espírito, diga. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Você deseja o Espírito Santo? Teu reino vem, faz eu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz eu querer, inunda a terra. Eu quero ouvir só a igreja. Espírito de Deus, só a igreja. Espírito, o tamanho da sua fome é o tamanho do seu grito. Mais alto, mais forte, mais alto, mais forte. Deixa esse fogo descer sobre você. Teu reino vem, faz eu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz eu querer, inunda a terra, clama, a terra chama, chama. Agora grite, avivamento, mais uma vez, queremos ver o céu descer. A terra clama, nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Avivamento, avivamento,
com a mão levantada. Receba esse fogo do Espírito agora. Receba esse fogo do Espírito agora. Oh,